Bom dia a todos. Como está sendo gravado pelo YouTube, farei minha autodescrição. É, Sou homem, 1,69 m de altura, sem cabelos, em parte. Estou vestindo um terno cinza, camisa branca, gravata verde. Estou postado na frente o púlpito e para trás um telão. Cumprimento o meu colega desembargador Carlos Lobo, o regedor do tribunal e vice-presidente, a desembargadora Vânia Bensur, o desembargador Francisco Cruz. Cumprimento os juízes auxiliares da presidência, doutora Fernanda Antunes e doutor Antônio César, todos os colegas que estão nos ouvindo pelo YouTube, juízes, juízas, advogados, advogadas, servidores, equipe de governo, servidoras. Bem-vindos. Estamos aqui para o lançamento de dois importantes instrumentos de gestão. Um de acesso aos nossos serviços e outro de gerenciamento efetivo do desempenho institucional. O projeto TRT na palma da mão, e desde já cumprimento a doutora Sabina, né, a juíza coordenadora e gerente do projeto. Peço desculpas por não ter citado na abertura. Esse projeto, idealizado pela doutora Sabina e a Alessandra Felizardo, representa um avanço significativo na comunicação e na oferta de serviços do tribunal por meio da conectividade, usando a inteligência artificial, especialmente o chatbot no aplicativo WhatsApp. A gestão e as unidades do tribunal têm buscado modernizar e simplificar o acesso das pessoas às informações e procedimentos essenciais do TRT. Essa iniciativa está contemplada nas diretrizes estratégicas da gestão 2025-2026. O desenvolvimento desse projeto é impulsionado pela necessidade estratégica de fortalecer a relação institucional entre o TRT e a sociedade, além de otimizar a comunicação com maior interação, acesso, acessibilidade, permitindo que as pessoas recebam orientações sobre como ajuizar reclamações trabalhistas, participar de audiências, consultar o andamento de processo de forma ágil, fácil e intuitiva, diretamente dos seus dispositivos móveis, de onde estiveres. Ao adotar uma comunicação fácil, com procedimentos ágeis e fáceis, como disse, buscamos não apenas simplificar a vida do cidadão, mas também ter uma comunicação direta e promover uma justiça do trabalho mais eficiente, transparente e inclusiva. Outro instrumento inovador, que será apresentado logo em seguida à doutora Sabina, é o IGAB 14. Essa ferramenta vem a somar para implementar uma política de gestão judiciária de monitoramento dos indicadores estatísticos com aferição de desempenho no âmbito do segundo grau, fortalecendo para o alcance dos indicadores e metas estratégicas nacionais e regionais, chegando até a prestação jurisdicional, por meio de redução de prazos médios e o aumento da produtividade e a redução da taxa de congestionamento. O IGAB, ele contempla, em síntese, um painel de gerenciamento dos gabinetes, seus indicadores, prazos médios, julgamentos, além de identificação e detalhamento dos processos que estejam ali verificando na sua produtividade, com disponibilização de links de acesso do processo ao processo judicial eletrônico, facilitando a consulta e impulsionamento de processos por meio de ações eficazes e efetivas de cada gabinete. Além do painel do projeto IGAB 14,
ele tem como objetivo a entrega de outros produtos e serviços auxiliares para a gestão do gabinete, tais como capacitações, treinamentos e workshops, manuais didáticos, realizações de diagnósticos, reuniões para comunicação e desenvolvimento da estratégia regional e nacional, planos de ação e atas de compromisso. Toda essa ferramenta de gestão está em consonância com o Plano Nacional de Inovação do CNJ, pois visa promover a inovação baseada em evidências, usando diagnósticos, dados estatísticos oficiais para definir problemas e estabelecer critérios de priorização no julgamento dos processos. Então, finalizo aqui minha fala, cheio de muita gratidão, os que auxiliam na gestão e auxiliaram no projeto, aos meus pares, desembargadores, os juízes que nos auxiliam, que não mediram esforço e não medem esforço e colaboram com projetos de ações no regional. Agradeço também ao desembargador Carlos Lobo, que está à frente da IA no nosso tribunal e da TI. Eu convido e passo a palavra à juíza Sabina, gestora do projeto. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Na pessoa do excelentíssimo desembargador Ilson e do desembargador Carlos Lobo, cumprimento todos aqui presentes, desembargador Francisco, desembargador Evânia, todos os juízes, servidores, trabalhadores, comunidade em geral e quem nos acompanha. Atendendo eventual pessoa com deficiência visual que nos acompanha, eu faço a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos claros, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou vestindo um terno, tenho 1,70 m mais ou menos, estou vestindo um terno rosa claro, com uma camisa branca por baixo e um lenço amarrado no pescoço. E estou falando aqui do púlpito do auditório do TRT 14. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje apresentando esse projeto, TRT 14 na palma da mão. Obrigada. Como já adiantado pelo presidente, a partir de hoje qualquer pessoa pode usar o WhatsApp para saber de forma bastante clara e direta como ajuizar uma reclamação, como participar de audiência, entre outras informações sobre os nossos serviços. Esse projeto integra uma política inclusiva de atendimento simplificado, com tecnologia acessível, e a intenção é ampliar os canais de comunicação que a gente já tem e outros serviços que a gente já tem, oferecendo respostas de fácil compreensão sobre os serviços aqui do tribunal. A gente escolheu o WhatsApp por ser um canal de comunicação que é amplamente utilizado, né, pela maior parte da população. Então, incluir esse acesso às informações da Justiça do Trabalho de Rondônia e do Acre nesse mesmo aplicativo moderniza o acesso e evita deslocamentos desnecessários. Todo o conteúdo foi idealizado em linguagem simples, em consonância com o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. E o nosso objetivo é que a população de Rondônia e de Acre se sinta acolhida e consiga cada vez mais usar os nossos serviços sem complicações. É importante ressaltar que a entrega desse projeto só está ocorrendo graças a um trabalho em conjunto. Eu registro os meus agradecimentos aqui à Jaqueline, à Alessandra, ao Sidney, ao Pablo e a todos os outros servidores que dedicaram para a gente transformar essa ideia em realidade. Agora a gente vai fazer, então, uma demonstração prática rapidinha, só para vocês verem como é que funciona. Como eu falei, a gente tentou simplificar ao máximo, né, a linguagem para que fique mais inteligível possível para todo mundo que for utilizar. Então, a Jaqueline já botou ali um bom dia e aí já aparecem as opções, né, que a gente idealizou. A gente fez inicialmente com base na carta ao cidadão que já tem no site, tentando simplificar ainda mais a linguagem, tentando pensar no que as pessoas mais têm dúvidas, né? E isso pode até ajudar a eventual diminuição de atendimento, enfim, porque a gente tenta que as informações estejam ali claras e de uma forma rápida e acessível nesse aplicativo que todo mundo utiliza. Então, não sei, já que se quiser colocar algum número aí para a gente fazer um teste, pode colocar. Aí aqui ele já aparece, né, que daí seria a questão para fazer a termação, se a pessoa tiver o certificado digital ou
ou presencialmente para fazer a termação presencial, daí ele já remete à questão do site, exatamente onde estão as informações mais completas. A gente também não quis deixar algo muito confuso, né? Se quiser botar também como participar da audiência para ver, que também é uma questão que às vezes surge bastante dúvida. Então, aí aqui já aparece a mesma questão, para ir nas varas, daí ali a gente também fez um videozinho que está ao final, que daí tem um vídeo bem explicativo, se a gente clica ali e tem as informações principais, né, tanto de audiência principal, quanto audiência virtual, quanto de audiência presencial. Aí também remete ao link do vídeo, que também é rapidinho, que foi desenvolvido junto com esse projeto. Seria mais ou menos isso. Depois, se vocês quiserem testar, fiquem à vontade. A gente está à disposição para eventuais sugestões para aprimorar os serviços, certo de que, né, o nosso compromisso é realmente simplificar o acesso e garantir acesso à justiça para que todo deles, para que dela precisa. Muito obrigada a todos. Dando continuidade, então, eu convido aqui a secretária judiciária, Alessandra, para fazer a demonstração sobre o segundo projeto, que seria o IGAB 14. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que estamos aqui. Hoje eu falo por toda uma equipe que se dedicou para apresentar esse projeto, o IGAB 14, atendendo aos critérios de acessibilidade. Eu sou mulher, tenho cabelos longos, escuros, pele mediana, 1,63 m, estou vestindo um vestido preto, longo, com flores na cor dourada. Agradeço a presença de todos, principalmente os desembargadores, nossos colegas da área judiciária, da área administrativa. O IGAB, ele surgiu contextualizando da missão institucional que a nova gestão nos trouxe. Recebemos a missão, na divisão de estatística, de subsidiar todos os gestores com dados estatísticos, evidências, para que colaborasse com a melhor tomada de decisão e a elaboração de ações para a estratégia do tribunal e a estratégia nacional. E, a partir daí, com a correição, né, já abrimos a gestão com uma correição do TST, foi identificada a necessidade de melhorar essa forma de disponibilização de dados no segundo grau, a fim de que os gabinetes tivessem acesso e pudessem monitorar e ir implementando as melhorias mensalmente, não esperar o resultado anual ou pelas RAIs, né? Essa ferramenta vai disponibilizar com maior facilidade o acesso. É esse o projeto. Como o desembargador Wilson já disse, o IGAB 14 não é apenas uma ferramenta, mas ele é um pacote de produtos, né, que visa implantar essa política de gestão judiciária para monitoramento estatístico no âmbito do segundo grau e alcance de metas. Os produtos é a ferramenta, a capacitação, manuais, reuniões mensais. Mas quais são as premissas do IGAB? Enfim, o que o IGAB faz? A ferramenta IGAB, ela traz uma apuração por gabinete, ela considera os dados dos últimos 12 meses, não é o dado mensal, é os últimos 12 meses, baseado em 5 mesoindicadores, e os mesoindicadores de produtividade e congestionamento também são aferidos no ano em exercício, e a atualização será feita mensalmente. Em suma, o que ele faz? Ele traz todos aqueles dados da corregedoria. Os principais dados são os dados estatísticos que a Corregedoria Geral usa para medir os gabinetes durante as correições. Então, o IGAB ele antecipa aos desembargadores os resultados antes que a correição chegue e diga qual foi o desempenho, permitindo que os desembargadores possam gerenciar seus resultados a cada mês, conforme os resultados forem disponibilizados.
Ele leva em conta 5 mesoindicadores, né, nesse primeiro módulo: a produtividade, o acervo, a celeridade, o congestionamento e a força de trabalho. A força de trabalho, a lotação paradigma de cada gabinete já está estipulado pelo TST em 10 servidores, e naquele gabinete que há redução de distribuição de casos novos em 5 servidores. Pode passar. A polaridade dos indicadores. No painel, cada indicador ele vai ter uma identificação, que é essa setinha verde. Se a polaridade for para cima, quer dizer que quanto maior o resultado, melhor é o desempenho do gabinete. Se a seta for para baixo, quanto menor for o resultado, melhor o desempenho. Então, vamos pensar, polaridade positiva. Quanto maior for a produtividade, melhor o desempenho. Já os indicadores com polaridade negativa, os prazos, quanto menor o prazo, melhor o desempenho. Mesoindicador acervo. O primeiro mesoindicador, ele contempla 3 indicadores. Acervo é tudo que está no gabinete. É todos os processos que estão no gabinete. E levando em consideração a idade média dos processos pendentes, que estará disponibilizada em dias, a quantidade de processos pendentes com o relator e a taxa de processos conclusos com prazo vencido. São esses 3 indicadores. A idade média é o prazo médio dos processos pendentes de julgamento. Como melhorar? Julgar os processos antigos. E ele equivale à meta 2 do CNJ. Pendentes com relator. Todos os processos que estão pendentes com visto no gabinete. Como melhorar esse indicador? Vistar os processos pendentes. Esse indicador ele vai auxiliar na melhora da meta 1 e 2 do CNJ e o IPCJUS do CNJ também. Taxa de conclusos são os processos que estão conclusos para relatar com prazo vencido, além do prazo regimental que está disposto no regimento interno. Como melhorar, vistar todos os processos com prazo vencido, e ele auxilia na meta 1, 2 e 5 do CNJ. O peso. O mesoindicador acervo, ele tem a polaridade negativa. Quanto menor os resultados, é melhor o desempenho do gabinete. Cada um indicador tem um peso, 0,03, 0,03 e 0,04. Ou seja, dos indicadores, tem maior peso, isso é um critério do TST, o maior peso é para processos com prazo vencido. Então, pelos critérios do TST, quanto menos ou não existir processos vencidos, melhor o resultado do gabinete. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a parte de acervo. O mesoindicador celeridade. Celeridade também possui uma polaridade negativa. Quanto menor o prazo, melhor é o desempenho do gabinete. E na celeridade, nós temos 2 indicadores. O prazo médio em dias entre a distribuição e a restituição com visto pelo relator e o prazo médio em dias da distribuição ao julgamento. Como melhorar o prazo médio para restituição, reduzindo o prazo. Também ele impacta na meta 1, 2 e 5 e no IPCJUS. O prazo médio para julgamento, né? Tanto se aplica às decisões monocráticas quanto às decisões colegiadas. E como eu melhoro nesse indicador, reduzindo o prazo médio do visto e para a inclusão em pauta. E também se aplica às metas 1, 2 e 5 e ao IPCJUS. Para o TST, o indicador prazo médio da distribuição à restituição com visto pelo relator, ele tem peso 0,06. Então, é um indicador que é considerável, né? É um indicador que o TST considera como relevante, o prazo para visto. E ele é um dos que possui maior
impacto no resultado do gabinete, segundo os critérios do TST. E o prazo médio para julgamento, 0,4. Um prazo está contido no outro, né? Quanto menor o prazo médio para avistar, consequentemente, vai ter um prazo médio menor para julgamento. Esses são os mesoindicadores celeridade. Próximo. Mesoindicador produtividade. A produtividade é o único indicador que possui a polaridade positiva. Quanto maior o resultado na produtividade, maior for a produtividade, melhor é o resultado do gabinete, e ele possui peso 1. Então, ele, junto com o congestionamento, que vamos ver acima, à frente, são os indicadores de maior peso para o TST, produtividade e congestionamento. A produtividade ela se materializa no indicador taxa de julgamento, que é o percentual de processos julgados em relação aos casos novos. Tanto faz as ações originárias e recursos recebidos, não se aplicando nesse indicador os recursos internos, né? Ele analisa se estão sendo julgados quantidade maior do que os casos novos recebidos. Como melhorar? Eu tenho que tentar aumentar o percentual de processos julgados em patamar acima de 100% em relação aos casos novos recebidos, e esse indicador se assemelha à meta 1 do CNJ, e tem o peso 1. Só contextualizando, todos os indicadores são pensados pelo TST e que estão sendo trazidos no IGAB, a atuação em cada um deles já vai auxiliar o gabinete para a próxima correção e no cumprimento das metas. Cada indicador está interligado a uma meta do CNJ ou ao prêmio CNJ de qualidade e também a todos os critérios que a Corregedoria Geral utiliza para avaliar o desempenho dos gabinetes durante a correição. E, por último, nós temos o mesoindicador congestionamento. A taxa de congestionamento, ela se refere ao percentual de processos pendentes de julgamento em relação ao total de acervos, ao total do acervo de pendentes. Vou dar um exemplo clássico para os colegas até que são da área administrativa. Muitas vezes a gente ouve falar em congestionamento. O que é o congestionamento? Vamos considerar que os gabinetes são um tanque para lavar roupa. E eu abro a torneira, a água caindo, são os processos novos que estão chegando. Então, o que o congestionamento mede? O congestionamento mede se os gabinetes conseguem retirar a água sem deixar transbordar o tanque de água. É isso. Não pode deixar transbordar. Como que eu faço isso? Eu tenho que trabalhar a pauta de julgamento de processos e não deixar que esse acervo cresça de um ano para o outro, né? Sempre visando a redução do acervo de processos pendentes. E esse mesoindicador ele tem peso 1 para o TST, né? Junto com a produtividade, é o maior peso, e ele está diretamente ligado à meta 5 do CNJ e ao IPCJUS para fins do prêmio CNJ de qualidade. Pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os mesoindicadores, as próximas funcionalidades. O IGAB, essa é apenas a primeira versão. O projeto ele vai se estender por alguns meses à frente, né? Pois ele tem várias funcionalidades previstas. A primeira funcionalidade é a exportação de relatórios em CSV e PDF. Ele vai permitir que, além de visualizar, os gabinetes possam gerar relatórios para apresentar ao desembargador e facilitar essa análise por parte dos desembargadores e gabinetes, sem ter necessidade de pedir da divisão de estatística, de pedir a gestão estratégica ou a Secretaria-Geral Judiciária, pois já está lá disponibilizado na ferramenta os relatórios.
A próxima funcionalidade nós denominamos mapa de calor dos indicadores. Cada indicador vai ter um mapa de calor com as cores amarelo, vermelho e verde. Quanto mais verde o indicador do gabinete estiver, o desembargador vai saber que o resultado dele está bom em relação à média do regional. Quanto mais ele caminhar para o amarelo, é um sinal de alerta que ele está se afastando da média do regional. E vermelho, ele está distante da média do regional e vai demonstrar que precisa de alerta e plano de ações e novas estratégias por parte do gabinete. Também está prevista a funcionalidade evolução histórica e gráficos, para poder conferir como é que eu estava no ano passado, como é que o gabinete se comportou há 2 anos atrás, e fazer essa análise se está tendo um avanço de um ano para outro ou não. Ele vai permitir essa análise do histórico do gabinete. E, por último, nós vamos disponibilizar os indicadores de recurso de revista e a IRR, processos com vista regimental, suspensos e sobrestados e pendentes de baixa. A segunda versão da ferramenta, né, vai ter um segundo painel que vai apresentar todas essas informações para facilitar o gerenciamento e a tomada de decisão por parte dos desembargadores e da alta gestão do tribunal no âmbito do segundo grau. A equipe do projeto, nós temos o desembargador Wilson, que é nosso patrocinador. Sou a gerente do projeto e aqui eles estão nos assistindo pelo Meet. Quero parabenizar a Cristiane, que é a nossa estatística, foi assistente técnica e ajudou a desenhar o IGAB. O Érico John do Bonfim, que é o nosso desenvolvedor, ele foi o principal desenvolvedor do sistema, foi a primeira ferramenta que ele desenvolveu para o tribunal. Ele iniciou, agora nós temos mais um desenvolvedor junto com o Felipe, temos 2 desenvolvedores que fez a supervisão técnica do sistema. Então, assim, meu agradecimento ao desembargador Wilson, que permitiu que nós desenvolvêssemos a ferramenta, e essa equipe maravilhosa que se empenhou para que hoje nós pudéssemos apresentar esse projeto. A equipe do projeto ela escolheu essa frase para os senhores: sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E, com base nos dados do IGAB, o segundo grau não vai ser... Ninguém no segundo grau vai ser uma pessoa sem dados. Vocês não vão ter opiniões, vocês vão ter evidências. E, com base em evidências, vão tomar decisões seguras de como melhorar a prestação jurisdicional. Vamos conhecer o IGAB? Esse é o painel do IGAB. Não, para essa demonstração não tem os nomes dos gabinetes, os gabinetes têm números aleatórios para não identificar na apresentação. Os 3 indicadores: idade dos pendentes, pendentes com relator, taxa de prazo vencido, celeridade, tempo até o visto, tempo até o julgamento, taxa de congestionamento dos últimos 12 meses e taxa de congestionamento do ano corrente. Clica ali naquele número 72 ali, 72. Consigo ver quais são os processos, qual é o grande diferencial dessa ferramenta. Eu sei meu resultado e eu sei quais os processos que estão impactando no meu resultado. Ele vai listar e vou clicar. Quando eu clicar no link, ele já vai abrir o PJE para o servidor que estiver logado ou o desembargador, e ele vai direto no processo, já facilitando o acesso. Pode fechar, Bárbara. Abre o IGAB, lá no IGAB, volta para a página principal. Ali naquele segundo botão lá embaixo, lá em cima. Não, lá em cima, acima de desembargadores. Esse é menu de painéis.
clicar em menu de painéis, ele já leva direto para... Sobe aí. Não, sobe. Oh. Oxi. Está lá embaixo. Não, no IGAB não, era as metas nacionais. A gente não está aparecendo as metas nacionais. Ah, metas nacionais. Ele já leva ao nosso painel da estatística, com todos os painéis estatísticos disponíveis para análise pelos desembargadores, tribunais, já está aí. Pode fechar. Facilitando, assim, o acesso a todos os painéis estatísticos. Gostaria de agradecer. Só uma informação a mais aqui. A Alessandra agora há pouco passou todos a forma como é medido, a polaridade e como fazer. Essa informação também está disponível no próprio painel aqui, ó. Acessando esses menus aqui, você consegue ver exatamente o que é o indicador, qual o seu conceito, a fórmula e como melhorar. A polaridade, com as metas relacionadas. Então, isso aqui serve também como uma referência. O próprio sistema te dá a referência do que agir, aonde agir. Aqui também tem as polaridades, cada gabinete vai poder fazer um benchmarking com o seu desempenho, com a média do tribunal, com a mediana, que é uma medida que vai desconsiderar um eventual outlier, e também traz a polaridade. Então, eu sei que na idades pendentes a polaridade é para baixo. Quanto menor o resultado, melhor o desempenho do gabinete. Então, o painel, além de trazer essas informações, ele também traz algumas medidas que é possível você já fazer uma avaliação daquele número com o que seria, digamos assim, a média do regional e como é que ele é feito, as ações para melhoria daquele indicador especificamente. E os manuais também estão disponíveis no portal do tribunal, em tutoriais, na nossa página de estatística. Todos os 2 tutoriais, inclusive essa apresentação vai ser disponibilizada para consulta e análise por parte dos servidores do gabinete e desembargadores. Muito obrigada. Valeu. Agradecendo a presença de todos, o engajamento de todos e todas nessa cerimônia, que marca um avanço importante em direção à democratização e o acesso à justiça por meio de uma linguagem simples, tecnologia acessível e foco no cidadão. Então, com a permissão dos colegas, declaro encerrada, então, essa solenidade. Muito obrigado. Bom dia a todos.